processo, né, que é a cadeia de transporte de elétrons, ou também pode ser chamada de fosforilação oxidativa, tá? Que é a terceira etapa da respiração celular, tá? E última. Deixa eu aumentar aqui, para a gente poder ampliar todos. Vamos lá. Bom, então, a gente viu, né, que na glicólise, né, a gente tem a glicólise, né, mais 2 fosfatos, mais 2 NADs, mais 2 ATPs, né, que aí o saldo, né, a gente tem como o produto o substrato. O substrato a gente tem a glicose, né, 2 fosfatos, 2 NADs, mais 2 ATPs, e tem como produto, né, 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADH, mais 2 águas, 2 moléculas de água. Já quando o piruvato, né, que sai da glicólise é convertido a acetil-CoA, a gente vai ter 2 piruvatos, né, que são formados na glicólise, mais 2 moléculas de coenzima A, mais 2 NAD+, que vai dar 2 acetil, né, CoA, mais 2 2 moléculas de CO2, mais 2 NADH+. E o ciclo de Krebs, né, o produto, né, a gente vai ter 2 acetil-CoA mais 4 moléculas de água, mais 2 GDP, mais o fósforo, mais 6 NAD+, mais 2 FAD, né, que vai dar 4 CO2 mais 2 GTP, mais 2 coenzima A, mais 6 moléculas de NADH, mais, né, NADH2, mais 2 FADH2, certo? Bom, opa, peraí, cursou aqui. Bom, e aí somando, né, as reações e cortando o que há de repetido, tá? Em cada um dos lados, então somando essas reações aqui, somando as 3 reações de glicólise, né, conversão do piruvato a acetil-CoA e o ciclo de Krebs, e cortando tudo, a gente tem a seguinte equação global da degradação de glicose. Glicose mais 4 ADP, mais 4 fosfato, mais 10 NAD+, que é igual a 2 FAD, que é igual a 4 moléculas de água, igual a 4 CO2, né? Mais 4 ATP, mais 10 NADH+, NADH2, mais 2 FADH2. Bom, então vamos lá. O que é a cadeia a cadeia respiratória, tá? Ela também pode ser conhecida como transportadora de elétrons, tá? Ela é uma sequência de reações, né, que vão acontecer na membrana interna das mitocôndrias, tá? Isso, como eu falei, tá igualzinha o ciclo de Krebs, isso em células eucariotas, ou na membrana plasmática em células procariotas, tá? Essa é a terceira etapa da respiração celular, tá? E ela vai envolver o transporte de elétrons de moléculas doadoras, como NADH e NADH2, para um receptor final, que é o oxigênio. Isso faz com que libere energia, tá? E essa energia ela é usada para a produção de ATP, que é adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética, a nossa principal fonte de energia. E a cadeia respiratória, tá? Ela vai envolver algumas etapas, tá? Na primeira etapa, a gente vai ter o transporte de elétrons, tá? Então, moléculas como NADH e FADH2, elas são produzidas na glicólise e no ciclo de Krebs, elas vão ceder elétrons
para uma série de proteínas, a gente vai ver mais à frente, tá? Transportadoras na membrana mitocondrial interna. Depois, tá? A gente vai ter a passagem desses elétrons, né, pelas bombas de prótons. Então, a passagem de elétrons vai liberar energia e isso é utilizado para poder bombear prótons H+, do interior da mitocôndria, né, da matriz, para o espaço intermembranar, e isso cria um gradiente de prótons, tá? Depois a gente vai ter a chamada síntese de ATP, que é também chamada de fosforilação oxidativa. Então, o gradiente de prótons que é gerado, ele vai gerar um fluxo de prótons de volta para a matriz, através de uma enzima, que é a ATP sintase, que utiliza essa energia para poder converter o ADP em ATP. E a quarta etapa, que é a aceitação final de elétrons, onde os elétrons, né, ao final da cadeia transportadora, eles são transferidos para o oxigênio, que se combina com prótons para poder formar água, tá? Então, qual a importância, né, da cadeia respiratória? Então, a cadeia respiratória, tá? Ela tá relacionada com a produção de ATP, tá? Então, ela é responsável pela maior parte da produção de ATP durante a respiração celular, sendo essencial para o fornecimento de energia para as atividades celulares, como também ela é responsável pela respiração aeróbica. Então, o oxigênio ele atua como receptor final de elétrons, tornando a cadeia respiratória um componente-chave da respiração aeróbica. E também ela atua como regulador da respiração. Então, a cadeia respiratória ela está diretamente ligada a outras vias metabólicas, como, por exemplo, o ciclo de Krebs e a glicólise. E a sua atividade ela é cuidadosamente regulada para poder atender às necessidades energética da célula. Então, um resumo de tudo isso. A cadeia respiratória ela vai ser um processo crucial da respiração celular, que vai garantir a produção eficiente de energia para as células através do transporte de elétrons, bombeamento de prótons e síntese de ATP, utilizando o oxigênio como seu aceptor final. Então, a gente está aqui, né? A cadeia transportadora ela vai ser formada por 4 complexos proteicos fixos na membrana, que são os seguintes: o complexo 1, que é a NAD desidrogenase, ou NADH oxidorreductase. O complexo 2, que é o sucinato desidrogenase, ou sucinato oxidorreductase. O complexo 3, que é o citocromo BC1, e o complexo 4, que é o citocromo AA1, tá? Bom, e aí, né, qual o balanço energético, né? Como eu falei, né, anteriormente, o fluxo de elétrons e prótons gerados pelas coenzimas NAD e FAD vão gerar energia suficiente para poder produzir ATP, tá? Então, uma molécula de NADH, ela vai gerar 3 ATPs, uma molécula de FADH2 gera 2. Então, pegando a equação global da degradação na glicose, né, que eu falei mais anteriormente, a gente pode calcular quantos ATPs são gerados pela degradação de cada molécula de glicose. Então, a gente vai ter que são produzidos 10 moléculas de NAD e 2 moléculas de FADH2. Então, sendo assim, a cadeia transportadora de elétrons é capaz de gerar 34 moléculas de ATP. Com as 4 moléculas produzidas nas outras etapas do catabolismo da L-glicose, nós temos, então, um saldo de 38 moléculas de ATP, tá? E a gente tem, né, inibidores e desacopladores dessa cadeia respiratória, tá? Então, os inibidores, eles vão ser moléculas que podem ligar aos complexos, né, enzimáticos, ou seja, elas vão se ligar a cada um desses complexos aqui, tá?
de maneira que podem impedir que o fluxo de elétrons ocorra, tá? Então, essas moléculas elas vão interromper, tá? Esses complexos e impedir a produção de ATP e a reoxidação das enzimas NAD e FAD-H, ou seja, NAD-H mais e FAD-H2. Então, os desacopladores, né, eles se ligam à membrana interna da mitocôndria e vão deixar a membrana impermeável a prótons. Isso faz com que os prótons não passem pelo complexo ATP sintetase. Então, assim, não é formado gradiente de prótons e não ocorre a síntese de ATP. Tá? Então, aqui a gente vai mostrar uma tabela que mostra alguns inibidores e desacopladores que são conhecidos. Tá? Antes de mostrar essa tabela, vou compartilhar para vocês essa figura aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui, que é parar de compartilhar aqui. Peraí. Janela, né? E a cadeia respiratória aqui. Vocês podem até usar nesse site da Unesp para poder estudar, que são sites muito bons. Então, aqui, essa figura aqui que eu vou compartilhar com vocês.